A primeira pergunta que se faz é o conceito de acidente de trabalho, né? O que é acidente de trabalho? O acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, né? E muitas pessoas perguntam assim, quais são os tipos de acidente, né? Nós temos o acidente típico, que ele acontece com um único ato, então se o indivíduo caiu, escorregou, quebrou a perna, nós conseguimos saber qual é o dia do acidente, qual é o horário do acidente, isso nós chamamos de acidente típico. Mas existe também o chamado acidente atípico, que é aquele acidente que ocorre aos poucos, ele vai lesando o corpo humano insidiosamente, silenciosamente, diuturnamente, né? Um pouco por dia, que é o chamado acidente de trabalho na modalidade ou nas modalidades doença profissional e doença do trabalho. A doença profissional, o próprio nome está dizendo, decorre da profissão exercida, do modus operandi, de como é que a pessoa se locomove para trabalhar. Então, o modo da operação, né, que é feita no ambiente de trabalho é que causa a doença. Então, aquela pessoa que fica o tempo todo digitando, fica com movimento, né, com o corpo o tempo todo digitando. Uma pessoa que fica, um caixa, né, de supermercado que fica com movimento de supinação, erguendo o braço toda hora para mexer no computador. Então, esses movimentos são as doenças profissionais, decorrem da profissão exercida. Se mudar o modus operandi, o risco, né, do acidente desaparece. E nós temos a doença do trabalho, que diz respeito ao meio ambiente de trabalho. Vocês sabem que o meio ambiente de trabalho oferece riscos químicos, físicos, biológicos e essa associação de agentes. E agora nós temos um novo agente, que é o chamado agente psicossocial, também identificado como agente relacional, que decorre das relações humanas. Então, pressão de chefia, assédio moral, assédio sexual, xingamento, gestão por injúria, que causam doenças psicológicas, doenças mentais. Por isso que nós chamamos de riscos psicossociais. Causam, né, transtorno mentais nas pessoas. Então, hoje nós temos no ambiente de trabalho esses riscos químicos, físicos, biológicos e riscos psicossociais. E aqui nós chamamos de doença do trabalho. Nós temos vários direitos e várias responsabilidades, né, do empregador. O primeiro grande direito é o previdenciário, ele tem o direito de se afastar, os primeiros 15 dias a empresa paga, e a partir do 16º dia quem paga é a Previdência Social, e ele se afasta em auxílio-doença ou se afasta por aposentadoria, né? Então, são os direitos antes, né, do afastamento. Depois que ele se afastou, ele tem o direito de ficar com o contrato de trabalho suspenso, né? Ele não vai receber salário, evidentemente, mas as demais obrigações contratuais continuam em vigor, tais como a cesta básica, né, o plano de saúde, que não pode ser eliminado enquanto ele está em casa doente, e quando ele tem a alta médica, ele tem o direito de retornar ao mesmo posto de trabalho ou de ser readaptado em função compatível com o seu estado de saúde, né? E enquanto ele está afastado, ele não pode ser despedido, porque o contrato dele está suspenso. E depois, quando ele volta, o trabalhador volta, né, decorrente da alta médica previdenciária para o trabalho, ele tem estabilidade, que está prevista no artigo 118 da Lei Previdenciária, Lei 8.213, que é a chamada estabilidade acidentária. Além disso, se do acidente resultou danos materiais e resultou danos morais, é possível também manejar uma ação trabalhista para buscar os danos materiais e os danos morais, né? Que são as indenizações. Então, uma responsabilidade previdenciária, porque a empresa vai sustentar, vamos dizer assim, a estabilidade, não vai poder mandar o trabalhador embora, tem que readaptar.
Ele tem uma responsabilidade trabalhista, alguns direitos continuam vigorando, né? E ainda, se decorrer de dolo e culpa, a empresa responde, o empregador ou a empresa responde penalmente, né? Se há morte ou homicídio, se há lesão corporal, nós temos aí o crime de lesão corporal, né? Então, essas são as responsabilidades do empregador. Uma pergunta que se faz é a seguinte: se a empresa já tem no seu ambiente de trabalho agentes agressivos, né? Isso fica mais caro para a empresa? Evidentemente que sim. A empresa, quando tem agentes agressivos no ambiente de trabalho, ela já paga e tem que pagar, né, o adicional de insalubridade e periculosidade. E ainda, sob o ponto de vista previdenciário, a empresa paga tributos, né? Ela paga um tributo chamado SAT e RAT, que é risco de acidente de trabalho e seguro acidente de trabalho. E ela é classificada em grau de risco 1, 2 e 3, e de acordo com esse grau de risco ela vai pagar também uma tributação para o INSS. Então fica bem mais caro a conta, né, empresarial, se já há no ambiente de trabalho os agentes agressivos, né? Quanto que não é a responsabilidade do empregador, né? Olha, quando há culpa exclusiva da vítima, o empregador se isenta da responsabilidade, né? Quando é força maior e caso fortuito, inundação, incêndio decorrente de eventos da natureza, por exemplo, né? E a culpa exclusiva da vítima. Para fins previdenciários, considere esse acidente de trabalho o acidente de trajeto, aquele em que ocorre quando o trabalhador sai da sua casa e vai para o trabalho no caminho, ou quando ele volta, né, no caminho para sua casa. Sob o ponto de vista previdenciário, o trabalhador também é acobertado, ele vai se afastar por auxílio doença acidentário, vai ser classificado como B91, ele vai ter estabilidade e tudo mais. Agora, sob o ponto de vista de responsabilidade do empregador pelas indenizações, às vezes o empregador não tem nada a ver com isso, ele não tem o nexo de causalidade e a participação neste acidente de trajeto. A não ser que o empregador forneça a condução, né, ou forneça o motorista, ou paga lá a gasolina e paga a quilometragem do carro que o trabalhador use e o carro não tem manutenção. Então, tudo vai depender do caso concreto, né? Eu quero, então, aqui destacar a vocês a importância da prevenção de acidentes de trabalho. Todos os acidentes de trabalho, a única saída é a prevenção, e ainda fazer um alerta que vocês aí que são empregados usem os equipamentos de proteção individual e coletiva. O empregador é obrigado a fornecer todos os equipamentos, e ainda aquele trabalhador que não utiliza e que não usa corretamente o equipamento de proteção individual e coletiva, ele está sujeito a ser despedido por falta grave, né? Então eram essas as considerações. Agradeço a atenção de todos. Compartilhe este vídeo se vocês gostaram nas suas mídias sociais. Vamos parando por aqui e até breve. Obrigada.